Fala, Nação Azul, estamos aqui para mais um bate-papo cabuloso, nesse tempo de quarentena, todo mundo isolado, mas é o Cruzeiro fazendo uma forma da gente estar perto dos grandes ídolos. E hoje, mais do que tudo, perto do maior ídolo, não só desse time de hoje, mas da história do Cruzeiro, Fábio A Muralha Azul, está aqui com a gente. Fábio, seja bem-vindo ao Bate-Papo Cabuloso. E vamos falar um pouquinho aí da sua carreira e desse tempo novo de Cruzeiro aí. Obrigado pelas palavras, né, já. Eu fiquei muito feliz pelas palavras, né, e um abraço para toda a Nação Azul. Esperamos que a gente possa fazer um bate-papo legal aqui, que a gente possa, nesse momento difícil aí de pandemia aí, falar em coisas boas, coisas positivas aí, que é falar do Cruzeiro. É isso aí. E falar de Cruzeiro é falar do Fábio, a verdade é essa, né? Fábio, você está prestes a chegar aí a 900 jogos com a camisa do Cruzeiro, né? Algum dia na sua vida passou na sua cabeça, assim, mesmo desde sua época lá de Paraná, de Mato Grosso, que você teria uma história tão bonita e tão importante num clube de futebol igual você tem hoje, que você já tem? Jamais, eu sempre falo, né, nem nos melhores dos meus sonhos eu poderia imaginar uma carreira abençoada como eu fiz aqui dentro do Cruzeiro, né, há mais de 15 anos. Então, Deus me deu essa oportunidade única e foi maravilhoso fazer parte aí ao longo desses mais de 15 anos aí dessa história vitoriosa do Cruzeiro, né, dessa história de tradição de uma equipe que é acostumada a vencer, uma torcida acostumada a levantar troféu. Então, nunca imaginei, nem no melhor dos meus sonhos. Então, sou muito grato a Deus por ter me dado a oportunidade de, ano a ano, poder, dentro de campo, vestir essa camisa e construir uma história aí que, com certeza, vai ficar para a história de outras gerações aí, que vão ser a nova geração de torcedores do Cruzeiro. E eu vou estar sempre ali entre os grandes jogadores que tiveram a oportunidade de vestir essa camisa. Que bacana, né? Só para a gente lembrar, né? Tem muita gente que não lembra. O Fábio teve duas passagens pelo Cruzeiro, né? Teve uma passagem curta aí no ano 2000, e já nessa passagem curta, mesmo ainda sendo o segundo goleiro, ele já levanta a taça, né? E aí depois vem 2000, depois volta, e aí tem a história muito bonita. Fábio, estava vendo, assim, são mais, se eu não me engano, são 7 campeonatos mineiros, 3 Copas do Brasil, contando com essa do ano 2000, né? E 2 brasileiros. Como é que é para você morar em um estado onde só o Cruzeiro ganhou mais título que você? Isso aí já é normal, né? Você não precisava nem morar aqui para saber, né? Isso aí tá na história já do futebol brasileiro, né? Todo mundo conhece a grandeza do Cruzeiro e o que ele representa ao estado de Minas Gerais. Então, não tem como comparar a história vitoriosa do Cruzeiro com outras equipes do estado. Então, o Cruzeiro é respeitado, é uma equipe onde a grande maioria dos jogadores querem jogar, porque sabe que ano a ano sempre tem a possibilidade de alcançar títulos importantes, né? E sempre foi assim na história do Cruzeiro, e por isso que tem essa história recheada aí de grandes conquistas, grandes jogadores que fizeram parte aí desses elencos aí que conquistaram campeonatos importantes. Fábio, falando nisso, assim, não é muito comum, né, um jogador jogar por empréstimo num clube, ser devolvido e depois voltar. O que teve de bastidor nessa sua volta? Assim? Você lembra? Você já falou sobre isso? O que tem? Eu não tive a oportunidade de jogar, né, naquela ocasião, e como meu empréstimo acabava, eu retornava ao União Bandeirantes. E logo na sequência, o Vasco sempre foi muito interessado que eu fosse para lá, né? Porque o diretor do Vasco era supervisor da seleção de base, né? Então ele acompanhou toda a minha trajetória nas seleções e sempre fez um esforço para que eu pudesse ir para o Vasco. E aí já se encaixou um empréstimo para o Vasco muito rápido, né? Tanto que quando eu cheguei no Vasco, o André tinha machucado aqui no Cruzeiro, né? Tinha lesionado o joelho e o Alpimar me ligou
para que eu pudesse retornar, né? Mas eu já tinha assinado com o Vasco, né? Então já não tinha como retornar ao Cruzeiro. Se fosse poucos dias antes, eu ainda tinha a possibilidade de ter retornado já naquele ano mesmo, né? Mas tenho certeza que tudo tem um propósito de Deus. E sempre na minha cabeça, né, no meu coração, desde quando eu saí, né, daqui, eu sempre frisei para alguns amigos que queria retornar um dia, né? Mas nunca imaginava que ia retornar para escrever uma história de tantos anos, né, de tantos títulos, de tantos momentos importantes que eu vivi aqui. Então, eu tinha esse pensamento já de retornar, e quando eu tive essa oportunidade em 2004, né, quando eu comecei a conversas tanto com o Alvimar quanto com o Zezé na ocasião, que estavam à frente do clube, sempre me empenhei para que concretizasse, e Deus me deu essa oportunidade de retornar em 2005, e aí foi onde eu queria jogar de todas as formas para poder aproveitar essa oportunidade que eu não tive na primeira passagem. Pensar então que por questão de dias, talvez hoje você já tivesse 1.200 jogos pelo Cruzeiro, né? Eu já tinha voltado. Mas eu já tinha voltado em 2000, né? Mas às vezes a gente poderia também precipitar uma situação e ter só tido uma passagem no Cruzeiro aí, como vários jogadores tiveram, né? E não ter uma sequência igual eu consegui ter aí depois de 2005. Então Deus sempre sabe o que é melhor, sabe o momento de todas as coisas, e mesmo eu naquele momento não entendendo, sabia que Deus era soberano e que ia me dar a oportunidade novamente de retornar ao Cruzeiro. É muito bacana também, porque assim, apesar de você ter ficado esse tempo fora no Vasco, foi um tempo também de reconhecimento na seleção brasileira, né? E eu não sei se você... desculpa. Pode falar. Não, é porque eu estou relembrando que essa semana, eu não sei se você ficou sabendo, mas nos grupos de WhatsApp de torcedor do Cruzeiro, rodou muito uma defesa que você fez na época que você jogava no Vasco. Acho que numa cobrança de falta do Alex. Sim, chegou também no meu Instagram, as pessoas mandaram, e eu tive a oportunidade de jogar contra o Cruzeiro nessa ocasião da Copa do Brasil, acho que era quartas de finais, não me engano, né? Não lembro assim qual fase que era. E eu fiz a defesa aqui no Mineirão, a gente tomou um sufoco, que jogar contra o Cruzeiro, principalmente aquele time de 2003 no Mineirão, era embaçado o negócio. E no final do jogo eu fiz uma defesa, que poderia ser o 3-1, que deu uma esperança, fiz uma defesa difícil, que deu uma esperança para a gente lá em São Januário. Mas muito difícil ganhar do Cruzeiro, aquele Cruzeiro tinha que entrar para a história, né? Ganhando tudo ali naquele ano de 2003, mas eu ainda tive essa oportunidade de fazer essa grande defesa, e que já nem lembrava mais, e logo contra o Cruzeiro e com a cobrança do Alex, então a galera mandou, foi show de bola relembrar. Então o Vasco foi super importante também para o meu reconhecimento, né, no cenário nacional, onde eu tive a oportunidade de, com 23 anos, ser convocado, né, pela primeira vez. Depois tive outras convocações, eu fui campeão da Copa América, então foi importante também esse processo no meu crescimento e na minha valorização, para que eu pudesse ter o interesse novamente no Cruzeiro, né? O Cruzeiro olhar os olhos novamente para mim e me dar a oportunidade de retornar. E ainda bem que deu, né? Porque construiu essa história bonita que acho que todo cruzeirense vai ter muito orgulho. Quem passou por todos os anos que você teve aqui, quem às vezes vai nascer e vai só recordar essa história de pessoas contando, acho que vai ser uma coisa muito bonita. E dessa história, Fábio, assim, a gente relembrar de algumas coisas, mas você ficou marcado por muitos títulos também, né? A gente tem uma geração da década de 90 que ganhou muitos títulos, e você também, né, dessa geração agora do século XXI, que ganhou muitos títulos. Cada torcedor tem um título que ele acha o mais importante, o mais emocionante, o mais marcante. Às vezes não é o mais emocionante, o mais importante do clube, mas é o mais emocionante para ele. Para você, qual que foi o mais emocionante, assim, independente de ter sido importante para o clube ou não? Todos são importantes porque geram
um esforço gigantesco, né, para você alcançar o êxito, né? Os mineiros foram importantes, e tenho muito orgulho disso, porque coloca sempre à prova, né, dentro do estado, né, a força, né. Então eu tenho muita alegria de ter conquistado esses 7 títulos, todos muito importantes em momentos difíceis. Então eu valorizo bastante, né? Mas sempre o primeiro que você tem a oportunidade de conquistar com um peso maior, como foi o campeonato de 2013, né? Por eu já estar aqui há muito tempo, então já existia essa cobrança, né? Porque eu vinha jogando muito bem ao longo das temporadas, o Cruzeiro fazia boas campanhas, mas não estava conseguindo esses títulos importantes. Então, com esse peso todo, né, de ser o primeiro, né, 2013, com certeza gera um gosto maravilhoso, porque você tira também uma responsabilidade muito grande que você carrega ao longo dos anos que você não conseguiu o êxito, né, da conquista, né, desses títulos importantes. Então, 2013 eu acho que foi um título, no meu ponto de vista, maravilhoso, assim, que eu destaco bastante, porque foi o primeiro, e depois aí na sequência tudo já fica mais fácil, assim, em termos de responsabilidade, né? Você joga com mais tranquilidade, porque você já conquistou o primeiro. Então, eu vejo como o de 2013 como esse peso extra por toda a responsabilidade, por toda a trajetória que eu tive desde do meu retorno até o dia de levantar o troféu lá em 2013. Isso é muito bacana. Para quem não lembra, né, o Cruzeiro em 2010 chegou a ser vice-campeão. E você Exato. ganha a bola de prata em 2010. Você foi eleito o melhor goleiro. E o Cruzeiro volta a disputar o título em 2013 com você ganhando a bola de prata de novo. Né? A gente Exato. fala muito do time. Aquele Tá time do muito Cruzeiro. perto. Né? 2010 a gente bateu na trave, assim, pela vitória, acho que do Fluminense, e a gente não conseguiu o título. Fizemos uma virada, se eu não me engano, lá na Arena de Jacaré, de 2-1 contra o Palmeiras. Aí a Exatamente. gente tinha a chance de ser campeão e o Fluminense fez o gol, assim, no, no jogo dele, onde ele concretizou o título, mas foi perto. Todo mundo pensou que era o Corinthians, não sei se você lembra. O Corinthians era o líder, aí ele perde para o Goiás, que estava rebaixado, e o Cruzeiro Sim. entra no jogo de novo. Teve aquele jogo contra o Corinthians no Pacaembu, que foi. Teve muitos jogos aí que prejudicaram bastante a gente. A gente também tinha um grupo assim de poucos jogadores também. A gente se doou o máximo, se entregou todos que estavam aí. A gente não tinha um elenco de mais jogadores assim que é necessário, porque o campeonato é longo, né? Mas todos que estavam ali fizeram o máximo, doaram o máximo que tinham para tentar a conquista. Infelizmente não veio, mas depois de 2013 a gente conseguiu aí esse feito aliado ao bicampeonato, né, que é muito mais difícil, e fazendo com que o Cruzeiro também entrasse para a história dessas equipes aí que conquistaram 2 conquistas consecutivas. Fábio, você jogou em muito time bom, né? Em times difíceis também, que não vou falar nem dos difíceis, não, porque teve time muito duro que você teve que segurar as pontas ali atrás. Mas você jogou em times muito bons, né? 2013 era um timaço. E todo mundo fala o time muito da frente, né? Mas atrás também a gente tem partidas memoráveis suas. O time de 2013 foi o melhor time que você jogou no Cruzeiro ou não? Eu acho que o 13 e 14 era um grupo qualificado em todas as posições. Tanto que muitos jogadores que começaram jogando não terminaram, às vezes, porque quem entrou se firmou também. Então a gente tinha essa qualidade ao longo desses 2 anos, de uma forma que nos favoreceu muito, e também com a chegada de outros jogadores, principalmente para 2014, se fortaleceu mais ainda a nossa equipe de 13, né? Então dando muito mais condição também para o Marcelo moldar a equipe, né? Independente do adversário, a gente tinha a nossa forma de jogar e a gente
gente vinha com essa consciência tática, técnica que era superior e que se colocasse em prática isso nos jogos, a gente ia conseguir, independente de jogar fora de casa ou no Mineirão principalmente, a gente ia conseguir a vitória. Então era um time muito qualificado, acho que no meu ponto de vista era o grupo mais forte que a gente teve, que eu tive a oportunidade de trabalhar nesses anos todos do Cruzeiro. Bacana. E bom que você foi o capitão que levantou aquelas taças, né? Ainda tem isso aí para ficar na memória. Fica marcado. Foi bom demais esse momento também, que vai ficar marcado na minha memória. Todos foram importantes, né? Desde os campeonatos mineiros, mas levantar o bicampeonato são para poucos. E Deus me deu essa oportunidade. E depois me deu a oportunidade também de, nas Copas do Brasil, aí, fazer o mesmo aí, não sendo capitão, mas sendo um dos jogadores ali no grupo a conquistar essas duas conquistas também super importantes e difíceis aí que poucas equipes têm. Eu acho que só o Cruzeiro, né, bicampeonato seguido. E um bicampeonato que, venhamos e convenhamos, a sua participação ela é muito marcante, né? Assim, são vários pênaltis defendidos e várias partidas onde o Cruzeiro precisou segurar um sufoco na casa do adversário, que você fez excelentes partidas, né? Então, assim... Foi maravilhoso, assim, a Copa do Brasil, as duas, né? Eu falo assim, como eu falei de 2013, né, que foi importante pelo peso, ser o primeiro, né? Mas, assim, o sonho mesmo de um atleta, o meu sonho, assim, se concretizou na conquista de 2017, né? Por tudo que se passou, né? Que eu tive uma lesão em 2016, toda a responsabilidade, as dúvidas, né, que geram, né? Na cabeça do atleta, né? Até das pessoas também, dos torcedores, né? Que não sabe a forma que você vai conseguir retornar dessa lesão, né? Se você vai conseguir jogar em alto nível. Então, se tornou muito especial e um sonho realizado essa conquista de 2017, onde a gente conseguiu fazer bons jogos, eu consegui ajudar a equipe em muitos momentos importantes e se concretizando com a final dentro do Mineirão, junto do nosso torcedor, e aonde foi decidido nas penalidades e aonde eu pude realizar mais esse sonho de fazer a defesa e culminar aí com o título, né, dessa conquista aí da Copa do Brasil de 2017. Então, como eu disse, nem nos melhores dos meus sonhos eu poderia imaginar que isso ia acontecer quando eu me lesionei lá em 2016. Se Deus me desse a oportunidade de falar, coloca aí no papel como você quer o seu retorno, eu não poderia fazer nem 10% no meu pensamento, mas Deus sempre surpreende e me deu a oportunidade de vivenciar esse retorno dessa lesão de uma forma que nunca vou esquecer da minha vida e espero também que o torcedor cruzeirense não esqueça, porque foi uma conquista maravilhosa pelas equipes que nós enfrentamos, por tudo que se passou ali dentro da competição e a gente foi lá e conseguiu dentro do Mineirão uma festa maravilhosa que vai ficar para a história aí sempre do futebol brasileiro. Ninguém esquece, não, aquela defesa de mão trocada no pênalti do Diego, ninguém vai esquecer jamais, pode ter certeza. Por falar em pênalti, Fábio, assim, você já pegou vários, já virou, né, o rei dos pênaltis. Tem algum pênalti que foi o mais difícil? Esse foi o do Diego ou teve outro? Aquela sequência do Santos, inesquecível também. Tem algum... o mais assim, o mais, como se diz, que vai ficar para a história vai ser esse, né, da final, né? Com certeza pelo contexto, né, de tudo que aconteceu na minha vida e tendo a oportunidade de terminar ali nas cobranças de pênalti e fazendo essa defesa. Então, esse acho que vai ser o mais marcante. Mas o mais difícil mesmo foi o do Santos, o primeiro, né? Do Bruno Henrique. Esse foi um pênalti muito difícil, né? Porque tudo teve que ser no mínimo detalhe para conseguir, no final, fazer aquela defesa, né? Porque ele bateu muito bem e eu consegui também reagir muito bem, cheguei no limite ali para conseguir fazer a defesa. Então,
em termos de penalidade, de qualidade de pênalti, aquele lá foi onde me exigiu mais para fazer a defesa, mas de grandiosidade, com certeza o da final. Bacana. Ô, Fábio, tem uma pergunta que é muito fácil fazer para quem já jogou zagueiro que já jogou com você. Perguntar quem foi o maior goleiro que ele já atuou. A resposta é fácil para eles. Então agora eu vou te jogar numa fria. De todo o seu tempo de Cruzeiro, qual foi o maior zagueiro que atuou com você? Você tem 3 opções. A primeira é falar o nome. Segundo, falar que não sabe. E terceiro, passar a resposta. Ah, cara, eu sempre falo que é injusto, né? Você, igual me perguntaram, acho que foi ontem, sobre treinadores, técnicos. Acho que todos foram importantes na minha vida, independente das circunstâncias, independente do ano que eu vivi aqui no Cruzeiro. E eu pude observar e absorver muita coisa desses treinadores e que eu trago para o meu dia a dia, né, ao longo desses anos, sempre tentando orientar os meus companheiros e pegando um pouco do que eu aprendi ao longo desses anos. E eu tive a oportunidade de jogar com vários zagueiros de muita qualidade e caras que me ajudaram muito, né? E que a gente se entrosou muito fácil, porque eu sempre tento também ajudar ao máximo, né? Ali nos posicionamentos, fazendo uma cobertura que às vezes fica difícil para o zagueiro fazer, mas eu tenho essa leitura e consigo ajudar. E também conversando com eles, friso também que quando eu sair nessa cobertura, para que eles continuem na marcação, porque eu vou fazer essa cobertura e vou até o final. Então, para que eles não venham lá querer marcar o atacante, porque vai sobrar alguém na área. Então, eu acho que esse feedback que a gente sempre teve, eu e os zagueiros, eu tive a oportunidade de ter grandes duplas de zaga, e então seria até injusto ter que pular isso aí, porque muito zagueiro bom. Bacana. A gente, falando nisso, Fábio, esse início de ano foi uma coisa, isso que você falou, para a gente que é torcedor, ficou muito claro, né? A zaga batendo cabeça, uma marcação muito claramente, parecendo que falta treino, parecia que era parecia jogo de pelada, a verdade era essa, alguns gols. Você acha que com a chegada do novo treinador, o tempo para treinar, o olhar os erros passados, ter tempo para olhar esses erros, você acredita que a gente vai ver um Cruzeiro mais bem postado agora nessa volta? Eu acredito sim, eu acho que são vários fatores que vão acumulando, que vão fazendo com que essas situações se reflitam dentro de campo. Então, a gente teve que montar um grupo praticamente aí com jogadores que ainda não tinham atuado, né, no profissional, pelas circunstâncias que a gente vivenciava, né. A gente também não teve o trabalho também devido, o tempo de trabalho, né. Então, cada coisa vai acumulando e vai ser refletida dentro do jogo, né. Então, dentro do jogo você tem que estar 100% convicto do que você está fazendo, do que você tem que fazer para estar taticamente correto, né? E às vezes também taticamente não vai dar certo, mas você tem que fazer essa leitura muito rápido, né? Então teve tudo isso que nos prejudicou, principalmente nesse início de temporada, mas que já era também previsto, né? A gente tem que ter ciência disso, né? Por tudo que aconteceu no Cruzeiro, pela reformulação, começar do zero, né? E também por circunstâncias que a gente não tinha todo o poder de ter os atletas devidos nessa posição, então às vezes também ter que improvisar. Então esses fatores vão ser cruciais aí para que dentro dos jogos aconteçam coisas que às vezes você deixa até de acreditar que está acontecendo com o Cruzeiro, porque já vivenciou várias equipes aí de muita qualidade e que você não via acontecer essas coisas, que são coisas até infantis às vezes, né? Mas são coisas que a gente já tinha ciência que ia acontecer, né? Então, essa parada aí dessa pandemia aí vai nos trazer sim um benefício, né? Tanto com a chegada também do Anderson, a qualificação do grupo também, o retorno dos treinamentos vai dar uma
uma cancha para todos nós jogadores, né, para que a gente possa entrar aí no Brasileiro focado no nosso objetivo, que é subir novamente para a primeira divisão, que é o lugar que o Cruzeiro tem que permanecer e não devia ter saído, mas às vezes a gente tem que passar momentos difíceis para que a gente possa alcançar o êxito de grandes conquistas lá na frente, e com certeza o Cruzeiro vai sair desse momento difícil mais forte do que sempre foi, porque vai aprender com as coisas erradas que aconteceram e vai ser uma equipe mais vitoriosa ainda depois aí na primeira divisão, com seu retorno. Fábio, pensando só para a gente já caminhar para o fim aqui, pensando na sua história linda com o Cruzeiro, sua história que vai ser marcada como o maior goleiro da história do Cruzeiro, maior jogador com partidas aqui, eu acredito que a torcida do Cruzeiro precisa entender a grandiosidade de um ídolo, independente de ser o Fábio, mas é o Fábio, né? Então, assim, tem que entender a grandiosidade do que é ter um jogador que vestiu a camisa 900 vezes. Nessa história toda, você tem noção que o fato de você ter decidido ficar também nesse momento também é um capítulo bonito que você está escrevendo nessa história sua inesquecível com a camisa do Cruzeiro? O meu pensamento sempre foi esse, né? Eu saí de férias triste, atordoado ainda, né? Porque também me colocava muito no, no, no lugar do torcedor, né? De não ter conseguido reverter para dar esse momento difícil que a gente viveu em 2019, para dar aquele refrigério ao nosso torcedor. E outras vezes a gente conseguiu, né? Com equipes até muito menos qualificadas, mas a gente conseguiu. E infelizmente dessa vez as coisas não fluíram dentro de campo, onde era devido, né? Pela qualidade que a gente tinha de plantel, uma coisa inexplicável. Não dá para conseguir achar uma explicação pela qualidade que a gente tinha de jogadores em todas as posições, e que as equipes souberam aproveitar isso e a gente não conseguiu dentro de campo reverter. Então meu pensamento sempre foi, nas minhas férias todas, permanecer. Eu sou bem transparente, nunca, em momento algum, acreditava que eu não ia ficar no Cruzeiro, mas também sou realista que não depende só de mim, né? Então tinha também o pensamento que às vezes os gestores não quisessem contar com o meu futebol, e eu tinha que me preparar psicologicamente também para essa para essa decisão deles, e me preparar também para esse não, de não permanecer no Cruzeiro, né? Então era a única possibilidade de eu sair do Cruzeiro, era se os gestores não quisessem contar com o meu futebol, com a forma que eu jogo, com a forma que eu tenho de personalidade, de ser no dia a dia, tanto dentro de campo como fora, e que era uma opção que eles podiam ter, né, naquela ocasião, mas em momento nenhum eu pensei em sair. E sempre muito grato pelo que o Cruzeiro é na minha vida, né? Então, sou grato por ter me dado a oportunidade de vestir essa camisa, de fazer história, de ser feliz, né, junto com a minha família, que é toda cruzeirense, meus filhos. O Pablo veio ainda dentro da barriga da Sandra, quando eu me apresentei em 2005, nasceu aqui. A Valentina também, são cruzeirenses, então são coisas que sempre vão ficar marcadas. Todos os anos que entraram comigo para dentro de campo, né, que se apaixonaram por esse clube, como eu, e essa identificação eu nunca ia deixar, por vontade própria, acabar. Então, por isso que eu sempre passei todos os dias das minhas férias pensando em retornar e colocar novamente o Cruzeiro na primeira divisão. Esse é o meu sonho, esse é o meu objetivo, esse é o meu foco, e é o que eu penso todo dia, desde quando eu levanto, e oro a Deus todos os dias quando vou dormir, para que Ele me dê força e capacitação para que eu possa dar essa alegria para o nosso torcedor novamente, de terminar o Campeonato Brasileiro e a gente com o dever cumprido de ter colocado o Cruzeiro novamente
no lugar onde que nunca deveria ter saído. Que bom. A gente acompanhou nas férias aí, né? O Pablo dando um tapa no seu visual, né? A Valentina nas redes sociais defendendo sempre. Eles já viraram os xodós da torcida do Cruzeiro também. Eu acho que isso é muito legal. A sua família ter esse pensamento de Cruzeiro e saber o que você significa para a nossa história. Eu queria que, para a gente terminar, Fábio, você desse um recado para a torcida do Cruzeiro sobre a importância dela nesse momento de reconstrução do clube, nesse momento difícil, essa torcida que tem você como grande ídolo e que também é muito grata por você ter ficado e honrado a sua história, né, com a camisa 5 estrelas. Queria que você deixasse um recado para a nação aí. Eu quero agradecer desde já, porque tenho certeza que o apoio do nosso torcedor, mesmo nesse momento de pandemia aí, que a gente ainda vive incertezas, né, de como vai ser o acesso do torcedor ao estádio, mas tenho certeza que logo a gente vai ter notícias maravilhosas aí do retorno da torcida ao estádio, que é o lugar devido do torcedor, né, junto do seu time de coração, e tenho certeza que a torcida do Cruzeiro vai fazer mais uma vez essa festa no nosso estádio, como sempre fez, empurrando, incentivando, e tenho fé que no final a gente vai comemorar essa conquista aí do acesso novamente e tirar esse peso e grandioso aí que foi esse rebaixamento, mas que com certeza todos nós vamos ter que aprender muito com esse momento difícil, mas que com certeza vai nos fortalecer, vai nos forjar cada vez seres humanos melhores, torcedores melhores, atletas melhores, e com certeza vai culminar num Cruzeiro mais grandioso ainda, porque o Cruzeiro é grande, é gigante, e não foi o descenso que vai apagar essa história vitoriosa, mas sim vai fazer com que ele fique maior ainda do que sempre foi. E é isso que eu peço para o torcedor e agradeço desde já todo o apoio, que com certeza a gente vai conseguir o nosso objetivo. Eu tenho fé em Deus e com a ajuda do torcedor, que é crucial, porque o Cruzeiro só é o Cruzeiro pelo torcedor, só tem essa grandeza porque o torcedor é o coração desse clube. Eu tenho certeza que a gente vai alcançar esse objetivo aí no final do Campeonato Brasileiro. Bacana, Fábio. Então é isso. A gente chegando mais ao fim de mais um bate-papo cabuloso e tendo a certeza de que o gigante vai levantar, e para a gente levantar, a gente já vai contar com a presença e esse dia do fico do nosso goleiro, o nosso Muralha Azul, Fábio. Fábio, obrigado, nação, e até a próxima. Valeu, galera. Falou, nação. Tamo junto. Obrigadão. Então, beleza.